Olá pessoal, quem fala aqui é Rogério Babeto, do Pelicancast, diretamente da Connect TV aqui em Alphaville. E hoje estou com duas convidadas fantásticas do litoral, né? Nosso litoral aqui de São Paulo, Bruna Vieira Guimarães e Fabíola Oliveira. Pessoal, vou passar uma pequena ficha das meninas aqui, que o negócio é brabo. Bruna Vieira Guimarães, ó, escritora, jornalista, doutora em comunicação social e CEO da editora Gente com Books. Né? Fabíola Oliveira, escritora, master instrutora Mail Design, idealizadora do primeiro Congresso de Beleza do Litoral Norte e também, olha que bacana, hein? A fundadora do primeiro podcast feminino de São Sebastião, Nós Podemos Amigas. Então, ó, pode já procurar lá no YouTube, no Instagram, Nós Podemos Amigas. Bom, sejam muito bem-vindas, agradeço a presença de vocês aqui no programa. Para nós é uma honra receber mulheres assim que, né, a gente vê que está uma atividade total, conteúdo, né, muita instrução. E nossa ideia aqui do programa realmente é levar bastante informação ao pessoal, né, mostrar o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, né, porque a gente sempre fala, tudo começa no pensamento. Né? Então, se o projeto de vocês... Aliás, tem um livro, né, para a gente falar hoje aqui. E depois vem para ação concreta, vem para ação, né? Pensamento, ação, resultado, né? Exato. Ó, superação em evidência. Isso. Então, Rogério, foi uma um presente da vida mesmo ter feito esse livro. É meu primeiro livro coletivo. Na verdade, eu já ajudava os amigos a fazerem livros, entendeu? Ajudando, porque a pessoa estudou 30 anos sem parar, e aí todo mundo vai lá pedir ajuda. E aí, enfim, por ocasiões ali da vida, e eu decidi há um ano focar, né, todos os meus esforços numa editora de livros, e deu super certo, são mais de 15 lançamentos, e esse livro, eu coloquei assim, não é qualquer pessoa que vai entrar ali. Então, as pessoas que estão ali, eu tenho a minha mãe aí nesse livro, Rogério, sabe o que é isso? Sabe o que é superar? Eu só cuidei dos meus filhos, o que eu tenho para falar? Imagina! E é isso. Então, todo mundo tem uma história relevante. É só como contar essa história. Que daí tem o storytelling, tem, muitas técnicas para você tirar as melhores histórias ali das pessoas. E como, enfim, a minha primeira faculdade de jornalismo, depois RH, depois administração, e pós em jornalismo literário, toda essa coisa, foi o quê? Uma bagagem. Eu fiquei 12 anos dando aula na faculdade, já ensinei 14 mil alunos. Eu falei, agora vamos usar este conhecimento para transformar as vidas. Então, é isso. Não é, não apenas de pessoas famosas, entendeu? Para escrever, grandes escritores. Não, ali o meu propósito é falar assim, nossa, eu nunca imaginei. Ou eu comecei a imaginar como fazer isso. Nossa, será? E eu falo, é aquela coisa lá de, ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. E, na verdade, o livro você deixa para o universo. Sim. Porque é para o mundo. Posteridade, né? E como a gente aprendeu também, aí continua estudando, aprende a se tornar best-seller, daí a gente garante, faz todo o esforço para que se torne realmente best-seller. E a Amazon é a maior plataforma de livros do mundo e também do Brasil. E está lá, só você colocar superação em evidência, consegue encontrar pela Amazon. Também a Livraria Leitura, que é a maior rede de livrarias físicas, também está em Taubaté, na verdade em São José dos Campos, na livraria em São Paulo, enfim, vários locais. Quer dizer, e ele nem foi lançado, já se tornou um best-seller, né? É isso, na verdade... Isso que é potência, hein? É isso, o primeiro lançamento que a gente faz é a versão digital. E aí já faz essa questão de se tornar aí o best-seller, né? Antes a gente tinha ideia que best-seller era um livro lido por 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. E hoje não é, né? Enfim, você tem que sim ter uma venda bem significativa num período curto, 1, 2, 3 horas. Você tem que vender bastante. E aí o Amazon já, coloca, reconhece. Não, se esse livro vendeu em 1, 2 horas, né, bastante, então ele
tem esse potencial. E aí a gente faz isso e também, assim, claro que nada substitui o livro físico, porque na Amazon... Mas é uma delícia o livro físico, né? Você pode compulsar ele quantas vezes você quiser, você faz suas marcações, faz suas observações, né? Não tem igual, né? Eu sou apaixonado eu falo, por é o livro. papel, é igual o jornal, a revista, é o cheiro, é o toque, né? É tudo, né? Então, Puxa, assim, claro que pelo Amazon você pode chegar em qualquer lugar do mundo, né? Pela versão digital. Que bom que a gente tem essa tecnologia. E a gente tem os livros físicos. E aí a gente fez de uma forma, Rogério, que cada coautor, são 17 coautoras, recebeu 30 exemplares. Então, elas também têm para vender, para presentear os parentes, as pessoas que são importantes para ela. E toda a história tem uma grande importância, né? Porque... além de ser a sua história, a sua vida, ainda ela inspira outras pessoas que estão lendo o seu livro, que falam, nossa, eu passei pela mesma dificuldade, estou passando pela mesma dificuldade, né? Como é que ela solucionou aquela questão? E às vezes a gente consegue ter esse tipo de Na verdade, de a gente vivência. fala que é uma parte da história, né? Porque 10, 15 não dá. páginas, eu falo, quando eu falo história de superação, o que você lembra da sua vida? Todo mundo vai lembrar de uma história. Sim. 2. E aí a Fá vai começar a falar a história dela. Conta pra gente, Fabiola. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é uma honra, né, ao lado de vocês, principalmente da Bruna, que foi a idealizadora dessa nova fase de jornada da minha vida, né. Quando a Bruna iniciou, o projeto me convidou, eu pensei em uma superação. Mas aí, na mentoria dela, ela falou, são 5, falem as principais impactos, histórias da sua vida. E aí a gente puxa dentro da nossa jornada e você lembra de situações que ocorreram. Você fala, uau, quando eu contei, eu fui com uma meta. Quando eu falei a minha história, ela falou, nossa, aquilo lá que eu não estava dando importância tem um grau de significado. E eu falei, nossa, é verdade, já estava na caixinha guardada aquela história. E trouxe vida de novo, trouxe aquela memória, e aí você se sente honrado por dividir, e aí você escutar de alguém, poxa, eu precisava, me ativou a acreditar, me ativou a ver a vida com outros olhos, aí você começa a dar valor na sua própria história. E quando você foi escrever a sua história, como é que foi a parte emocional? Tocou? Eu ia falar para você contar de uma forma bem breve, porque ela superou uma doença desde a infância. O médico falou que ela não ia vingar, não ia viver. Imagina isso! Eu tinha um problema crônico renal, e esse problema crônico, ele não tem cura. Então, vai degenerando, vai crescendo aquele problema. Eu não tinha uma expectativa de vida alta. Eu tinha uns 6, 7 anos, quando eu fui diagnosticada. E era um problema que era para ser fatal, a médica não me deu muitas esperanças. Nesse processo, nesse período, meu irmão também ficou doente por um problema renal também. Então, eram 2 casos renais. Do meu irmão, um pouco mais grave, teve que fazer transplante. E o meu, a médica já... Olha, a Fabiola não aguenta hemodiálise, a Fabiola não aguenta a fila de transplante. Se prepare, porque para a Fabiola não tem muita expectativa. E aí minha mãe não aceitou. Minha mãe não aceitou, muito devota à fé em Cristo, em Jesus. Religiosa, ela clamava por mim e não aceitava aquele diagnóstico. Então, eu lembro diversas rodas de oração. Eu lembro muito, cresci numa família bem cristã. E numa determinada fase da minha vida, eu tive um sonho em que eu fui curada. E eu era criança. Contei para minha mãe. Eu tomava coquetéis de medicamentos por dia. Essa história a Bruna reviveu, porque eu ia falar no livro sobre divórcio. Superação de divórcio, depressão, né, reconstrução. E aí eu voltei lá atrás. E eu, né, devido a esses medicamentos, eu sabia que existia um protocolo diário para eu poder sobreviver. Eu tinha uma quantidade de água, minha alimentação era separada. Quando eu fugia dessa rotina, eu ficava internada por 20, 30 dias para fazer eliminação. Bem severo. Perdi muitas fases da minha infância. Tive pouquíssima, assim, infância de criança normal mesmo. A aparência era bem debilitada, tinha uma barriga enorme, inchaços pelo corpo, porque o rim não filtrava. Estava entrando em falência. Problemas de pressão alta.
E aí, quando eu tive esse sonho, eu contei para minha mãe. Mãe, no sonho você fazia isso com a minha tia. Impunha as mãos, orava e cantava tal música. Mas era um sonho de uma criança. Eu não acreditei que a minha mãe ia levar aquilo de forma literal, trazer para a vida. Ela falou, a gente vai fazer isso. Vão ser 3 dias que a gente vai fazer isso consecutivamente. Tá bom. Para mim, era mais uma tentativa da minha mãe, através da fé, porque ela já tinha tentado. Só que agora motivada pelo meu sonho. E ela fez. E ao 3º dia, a minha mãe interrompeu o meu tratamento. Ela interrompeu, ela enfrentou a família, enfrentou os médicos, enfrentou tudo. Quando meu pai, desesperado, me levou novamente ao médico para fazer uma bateria de exames, eu não tinha mais a doença. Meu, que lindo, hein? Eu não tinha mais a doença. Superação pela fé. Pela fé. É isso. Então, o livro é superação do luto, é superação de divórcio, é superação de cirurgia bariátrica, e a pessoa voltou a ficar obesa. Então, assim, é isso. É super rico o livro de isso. histórias de vida, né? Você sabe que você contando essa história está me fazendo relembrar que quando jovem, eu tinha um problema muito sério com bronquite. Eu fui internado várias vezes porque não conseguia respirar, tinha que tomar injeção, fiz tratamento por anos de alergia, né, fazia aqueles testes, furava a pele, né, etc. Tomava injeção toda semana e nada curava a bronquite. Aí foi uma mocinha lá de 1,50 m em casa, da religião acho que messiânica, e fez a imposição de mãos por algumas, não lembro se era de quinta, sexta-feira, algumas, acho que dentro de um mês. E não é que eu curei também? Quando a gente fala. A gente não entendia, né, naquela época, né? Eu contei também essa história. A gente pensa em doença, mas é muito mais. É que essa emociona, né? Sim. Mas não sei, eu tenho o meu filho hoje, o Arthur está com 9 anos. Quando ele tinha 2 anos e meio, ele teve uma pneumonia, tomou 5 antibióticos, nada resolvia. E aí ele operou, tirou metade do pulmão. Nossa. E aquilo refez. Gente, eu falei, é um milagre mesmo. Porque quando você é criança, o seu corpo tá ali perfeito. Ele, sabe, ele reconstrói. E hoje ele não tem mais nada, nunca teve mais. Então, e aí a gente pensa, por que essa doença? E aí eu ia pensar, o que é o pulmão? Aí a gente já vai aprofundar. É a tristeza profunda. E, na verdade, eu fiquei casada por 10 anos, teve muitos momentos bons, mas a gente também tinha várias brigas e tudo mais, e ele ficava triste com isso. Então, o que é o pulmão? Você desenvolveu a partir daí? Com certeza. E eu falei, esse foi o recado. E depois daquilo, eu coloquei isso no livro, eu tentei mudar minha vida, porque eu só trabalhava, né? Enfim, agora eu trabalho em casa. O porquê que surgiu a editora de livros? Acho que esse é o porquê. Eu fiquei 10 anos casada e aí me divorciei. E aí eu pensei assim, meu senhor, faz 9 anos que o meu filho não me tem nenhuma noite, porque eu dava aula na faculdade. A minha Bela de 5 anos não me tem nenhuma noite. Eu falei, enfim, já contribuí o máximo. Aí eu tomei essa coragem. E aí tem muitas crenças também. Crenças do papai e da mamãe, que o único trabalho importante é CLT, é dar aula, é assessoria de imprensa com carteira. E eu já faz 14 anos que tenho o CNPJ, que tenho uma agência, que agora é mídia e tudo mais. E aí eu falei, eu vou honrar. E aí eu tive essa coragem, né, assim, de encerrar um ciclo ali, porque ninguém casa pensando em separar. Você está entendendo? É uma dor muito profunda, é um luto. Só quem passa sabe. Só. E aí foi... Por que veio? Eu falei, o que eu vou colocar no lugar da faculdade? Eu falei, já sei os livros, porque eu já estava fazendo, ajudando os amigos. Vamos profissionalizar agora essa ajuda. Eu falei, então vamos agora estudar e se aprofundar nisso. E é isso, entendeu? Então é uma coisa assim, é muito legal, porque flui, sabe? É uma coisa assim, é isso que eu tô falando, eu tô fazendo livro, mas eu não tô, porque aquilo lá, eu leio a história da pessoa, aquilo me cura. Você tá entendendo? Então, assim, não tem uma forma, assim, é muito, muito maravilhoso você fazer algo. Eu agradeço também, Bruna, porque... Esse livro aqui, a minha esposa, né, está fazendo parte. Foi um convite através de uma grande amiga que nos levou até você, né, Maísa Gaspar. E a gente teve que... Peraí que eu preciso tomar uma parada técnica, tomar uma aguinha. Mas vamos lá. Olha lá, essa é parte da escrita, Na verdade, Rogério. a gente teve que retomar tanta história nossa para ela conseguir colocar aqui em 10 folhas, que cada vez que ela estava escrevendo, a gente estava sentindo... É isso, eu falo que a escrita, o principal, assim, a escrita cura.
muitos terapeutas, psicólogos, todos recomendam a escrita. Sim. Se está machucado, ferido, vai ferir mais. Então, escrever do que ainda dói vai doer mais, porque você vai reviver. Sim. Então, claro que você deve sim escrever da dor para ressignificá-la, né? Para dar um outro sentido a ela. Então, acho que esse é o... É isso, a gente lembrar de cada historinha, vem essa sensação aí deu essa até emoção. O cardíaco pegou fogo aqui agora. Isso, tipo, dá aquele aperte. Aumenta o sentimento de gratidão, de propósito. Sim. Eu acredito que ativa quem passou por momentos difíceis, não seriam as mais desprezadas das pessoas, mas são as pessoas que têm o maior potencial de causar uma grande mudança em outras vidas. Quando eu enxerguei a minha história dessa forma, eu tive a coragem, o impulsionamento de projetos, de querer agregar nas outras pessoas motivação através da fé, através do conhecimento. Então, nós somos privilegiados pela nossa história. Eu creio muito nisso. Reviver a minha história de cura meio que carimbou para mim. O meu propósito é curar as pessoas. Então, por meio do que nós fomos tratados, nós somos usados, nós somos Sim. transbordantes. Acredito muito nisso. Não tenho dúvida que esse livro aqui vai curar dezenas, centenas de Gisele, pessoas. agora, como é que fala, Rogério? Agora eu vou tirar do coração que o capítulo de vocês, sabe, mexeu profundamente. Porque eu, assim, Bruna, né? Eu falava, nossa, o que a Gi fez é o que eu acredito. Eu acredito na família. Eu acredito de você dar tudo, dar o seu máximo, dar o seu melhor para que o casamento, para que o outro parceiro se desenvolva. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que eu sou tão grande como ela? Eu faria metade do que ela fez, eu não faria, sabe? E eu falava, Senhor, é isso, eu quero essas pessoas no meu entorno, sabe? Então, não é qualquer história, entendeu, Rogério? Assim, eu tenho... parece que assim, é como a capa do livro, um quebra-cabeça. E um foi encaixando na outra. E eu falo, não teria outra pessoa para encaixar a pecinha ali, sabe? Tipo assim. Sim, isso é perfeito. Cura. E você sabe, pessoal, vou contar que a Bruna está falando isso, mas a Gisele, hoje eu estou aqui num programa, né? Podendo entrevistar pessoas, mas eu era muito, muito tímido. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu conheci a Gi, a gente estava no cursinho. Ela contou isso no livro, Eu hein? vou contar só para você. Tava num cursinho e eu, paquerando ela, eu fui levar ela para casa, né? Falei, você não quer uma carona? Você não estudou? Levei 2 semanas para perguntar para ela se ela estudava na tal escola que eu também tinha estudado. 2 semanas, só para virar para trás e perguntar isso. Aí ela falou por meia hora seguida, eu falei, a mulher da minha vida, gente. Não preciso mais... Olha, foi fantástico. E aí eu comecei a levar ela para casa... E meu nome é Rogério. Ela falava assim na hora de ir embora, tchau, Roberto, até amanhã. Eu levei mais 3 semanas para falar para ela que meu nome era Rogério. Então, tamanha timidez, né? Mas ela trabalhou muito bem, me ajudou. Quando eu fiquei desempregado, pagou minha condução, pagava meu cachorro quente no centro de São Paulo. Quer dizer, é uma mulher que esteve presente na minha vida o tempo inteiro, né? Só tenho a agradecer. Mas compre um livro, porque da história aqui ó, tem muito mais. Rogério, eu conto essa história. É uma mulher que esteve ao lado do marido a vida toda. E que bom. Agora ele chegou onde ele queria estar. Daí todo mundo perguntou assim, e ele deixou ela? Eu falei, não, esse é o melhor da história. Com certeza Você não. Entendeu? É isso. Então, 35 anos já. É isso, existe histórias, entendeu? Eu acho que é isso, um apoiando o outro e para chegar nesse outro patamar. Então, e é isso, Rogério, o patamar não é apenas riqueza, dinheiro, né? Como eu estava comentando nos bastidores, é o livro do tio Val que escreveu e deixava lá na gaveta e teve coragem de dar vida a isso que ele escreveu. Então, assim, o valor é individual, é imensurável, eu falo, é intangível. A gente não tem, o valor é sentimental, não tem como quantificar apenas, né? Eu acho super bacana esse tipo de trabalho, né? Não sei se não pode chamar de uma coletânea de 17 vidas. Sim, 18 vidas, né? Quer dizer, quem comprar esse livro vai ter a riqueza de ter a oportunidade de saber de 18 vidas, os problemas que passaram, as superações, né? Que elas tiveram e com certeza vai impactar a vida dela, né? Sim. Você tem 18 oportunidades de você transcender aí o estágio onde você está, né? É muito legal. Eu penso assim, que livro marcou a sua vida?
todo mundo tem um livro ali, sabe assim? Sim. Por mais que, sei lá, você não tenha tanto hábito de ler, porque tem isso, essa nova era de tecnologia, de rede social, mas você tem o seu papai e sua mamãe que leu para você, alguém que fez algo que você vai lembrar daquele, ou na faculdade você foi obrigada a ler, mas vai ter aquele livro ali que vai marcar a sua vida. Vai marcar a sua vida. Você sabe, Fabíola, que você estava falando sobre a sua cura, e eu sempre estou falando no programa aqui, né, a gente fala muito sobre física quântica, cocriação, né, campo quântico, pensamento, né, o pensamento emite sinais elétrons, né, e o coração sinais magnéticos. E Dr. Joe Dispenza, lá nos Estados Unidos, eu venho falando muito dele porque ele ainda vai vir aqui para o Brasil, e eu espero que a gente possa ter acesso. E ele, através da meditação, ele consegue você chegar num espaço quântico, quer dizer, você acessa o seu divino, e 30% das pessoas que estão participando do curso dele, que são em torno de 1.000, 1.200, estão saindo com a cura espontânea, remissão espontânea de lá. Então, assim, tem muito mais... Nosso poder mental, nosso poder, né, como ser humano é muito maior. O que eu acredito que a sua mãe fez lá, hoje eu entendo, a gente, né, compreende um pouco mais, mas a imposição de mãos, né, a energia dela, o amor dela e da sua tia, né, fizeram realmente mudar as suas células e reconstruir ali o seu, através do amor de vocês. Quer dizer, o amor realmente curou. Cura. Né? Então isso é muito lindo, né? Isso Olha, acabei de achar um outro título para o livro, O Amor Cura. Olha aí, olha. Maravilhoso. Esse eu quero ter uma participaçãozinha. Muito maravilhoso. Aqui são só mulheres. Então, não foi proposital ter ali as mulheres, mas eu já sei por quê. Como o meu momento da vida está, e eu vejo isso, que hoje eu sou referência entre as mulheres, porque eu tenho 2 crianças, você tem uma carreira bem-sucedida, você conseguir estudar, e aí você vai espelhando. Então, na verdade, eu acabei atraindo, mas isso foi uma consequência. Como eu falei, eu já fiz outros livros. Sim. Por exemplo, da Kelly Singularidade, Histórias de Sucesso, e tem vários homens lá, o da Márcia Lopes. Então, por exemplo, agora do Ricardo Giovanelli, que ele é um terapeuta, hipnoterapeuta, e aí ele escreveu todo Life Calm, é um livro para aprender a você ficar calmo. Um homem falando disso. Eu falei, é maravilhoso. Que legal. E quando eu li, eu falei assim, parece que eu estou passando na sessão com você. Sabe assim? Então... Mas, Bruna, o livro traz muito isso, né? Através da pesquisa, da vivência, quer dizer, você não precisa passar, às vezes, por aquele caminho tortuoso, né? Você aprende através da leitura, né? Não, esse final de semana... Claro, mas aí é um outro livro que eu estou fazendo. Enfim, também é de mulheres, nesse caso, Universo Feminino Despertar. É de Curitiba, outubro, novembro, nós vamos ter lançamento lá em Curitiba. Opa. E aí, corrigindo um dos capítulos, e ela conta que a filha Maitê veio para ressignificar. Ou seja, com 5, 6 anos ela faleceu. E desde quando ela nasceu, a mãe entendeu que ela tinha um outro olhar, um outro significado. Mas assim, e essa mãe, do jeito que ela escreveu, menina, mas olha, as 10 páginas eu chorei, mas eu chorei de cair lágrimas, de molhar o papel. Você tá entendendo? Eu falava, como que ela conseguiu? O despertar da vida dela foi essa filha que Deus deu de presente por esse tempo. Porque não era isso, Fá. E não era para vingar um ano, não era para vingar um mês. E ela ficou esse tempo todo. E aí, ela foi, entregou mesmo, sabe? Entender assim, para Jesus, isso meu incrível. Deus. Eu falei que não consigo imaginar o tamanho dessa dor, dessa... E desse entendimento, né? Porque, como mãe, Senhor, como é que eu vou entregar o meu filho assim, sabe? Assim... Porque nós, na verdade, no fundo, somos egoístas, porque todo mundo vai partir. E a gente tem que entender que é nosso, né? Que é, enfim... Esse é um entendimento. Uma vez eu vi um depoimento de dois cristãos, né? Eles falavam assim, perderam uma menina também, eu acho que de 6 ou 7 anos, e eles falaram, a gente entendeu, mas quer dizer, a postura deles, depois de uma semana que eles tinham perdido, acho que uma semana ou 10 dias que eles tinham perdido o filho, assim, entendeu, não, Deus nos deu para nós pudéssemos guardar essa alma, né, por um certo período. E agora está voltando para o reino e tal, e mais a compreensão deles, falei, gente, como é que eles conseguem ter esse equilíbrio, né? É lindo, né? Sim. Isso é bacana. E você? Podcast novo,
Então, como é que tá esse projeto? o podcast, ele nasceu de uma conversa com uma amiga que eu tenho, muito querida, a Andresa Prado, uma empresária também no Litoral Norte. E na nossa conversa, porque no meu atendimento, eu sou nail designer atuante, eu tenho ali minhas clientes queridas. E nessa mesa de atendimento acontece muita partilha, muito relacionamento, muita conversa. Eu já sou manicure há 21 anos, para você ter ideia. E ela, a minha amiga, ela sempre foi minha cliente. E a gente sempre conversou muito. E num assunto a gente falou, amiga, houve uma mudança, um crescimento na tua vida, na minha também. A gente precisa sentar e ouvir outras mulheres, incentivar outras mulheres. Aí nasceu o podcast. Porque eu já estava nessa pegada com a Bruna, dessa oportunidade, eu tenho algo a agregar no mundo. Dentro do meu trabalho, além das técnicas, né, de formar profissionais independentes, mães, solo, já vinha nesse trabalho há alguns anos, mas agora no sentido de trabalhar a mentalidade, o posicionamento, a forma com que aquela profissional é atrás do que ela pode oferecer para o cliente. Quem é essa mulher que está tentando crescer, se desenvolver, criar seus filhos, às vezes sozinhas, fazer uma transição de carreira? Aí, nessa conversa com a Andresa, surgiu o podcast Nós Podemos Amigas. Por que nós podemos? Não é nós podemos num papo feminista, não. Uhum. Nós podemos através do conhecimento, nós podemos através da fé, da motivação, da experiência, das conexões, nós podemos nesse sentido. E aí a gente, vamos. Agregou o conhecimento dela, que ela é uma empresária também, caiçara, que se levantou também de situações extremas, e eu também. E aí a gente se uniu para isso. E nós vamos para o nosso segundo episódio. Vamos entrevistar, começando pelas mulheres do litoral que precisam de uma voz, uma oportunidade para contar suas histórias. Rogério, eu estou aqui presenciando essa evolução. O nascimento. Um ano atrás, Rogério, conversar com essa mulher, não era essa mulher. Não era. Aqui é uma nova mulher, né? entendeu? É uma nova mulher empoderada, assim. Falei, olha o seu valor, porque vem assim, porque a minha história foi isso, porque eu sofri, porque é isso. Falei, não, e como superou? E agora ela enxerga esse valor. Eu acho que missão cumprida. Um anjo na minha vida, uma porta que se abriu, uma luz no fim do túnel. Gente, escrevam seus livros e procurem a Bruna. Ela vai transformar a sua vida. E na verdade, né, assim, Bruna? aqui a gente está falando dos livros, mas a gente consegue também fazer uma pequena transformação, porque eu sou jornalista há mais de 20 anos. Enfim, e aí eu tenho o quê? Jornal, revista, uma reportagem muda a vida da pessoa. Você está entendendo? Então, assim, ela ser ouvida, e eu falo assim, eu posso colocar como você quer se mostrar para o mundo. E eu vou fazer o recorte e fazer aquilo ser evidenciado. E claro, e aí assim, vai unindo tudo. Eu falei que eu não consigo mais fazer uma, né? Uma coisa vai unindo a outra, porque daí faz todo o processo. Ensina uma pessoa a escrever, faz a revisão. Ele já sabe o caminho do processo todo. Mas é muito legal. Faz o registro do ISBN, faz a diagramação, faz a capa e depois faz essa parte da assessoria de imprensa, que é estar na mídia. Sim. E sou muito grata por essa oportunidade. Você vai me ajudar a fazer o meu, né? Com vai, certeza. Né? O seu já está lá na minha agenda. Ele só falou, aguarde uns meses. Ok, está chegando. É transformador. Quando você espelha a sua história e você vê, você fala, uau. Isso é até autoconhecimento, né? Isso! Você fala, eu caramba, eu faço tudo disso. Isso, né? Eu passei por tudo isso, superei tudo isso. Né? Quando você relê o seu capítulo, quantas vezes forem, você... Nossa, cada vez você dá uma luz para uma frasezinha. Sim. Muito legal. Menina, nosso tempo tá acabando. É muito. Olha, eu ficaria aqui horas, hein, pelo jeito, hein? Quem sabe eu não vou no seu podcast um dia lá. Seria uma honra. Próximo podcast. Já vamos se convidar, né? Rogério, o próximo podcast é para você falar do seu livro e eu vou te entrevistar. Olha, vai ser então. Você tá colocando eu na Berlinda, né? Vamos. Você não falou assim, só perguntas difíceis. Quero que vocês pensem o seguinte: toda essa história, toda a vivência de vocês, tudo que vocês estão publicando, tudo que vocês estão deixando de artigos, revistas,
está se perdendo. É o último dia de vocês no planeta Terra. Quais mensagens, 3 mensagens que vocês deixariam para as pessoas que estão ficando aqui? Nunca duvide do seu potencial, por mais fundo que o poço pareça. Não abra mão das suas raízes, por mais simples e pequenas que elas possam parecer, elas que vão ser a sua referência no resto da sua jornada. Sempre as suas raízes. E coloque Deus acima de todas as coisas. Lindo. Bem, obrigado. Eu acho que a minha mensagem é mamãe. Arthur, Bela, mamãe ama muito vocês, mas muito, infinito. Podem contar comigo para sempre. Papai, mamãe, Lurdinha e Paulinha, sou muito feliz de ser filha de vocês. Que bom que vocês estão na minha vida, que são a minha referência, que me ajudam em tudo, que me apoiam em tudo. Acho que é o sonho de qualquer filho ou filha, é isso. E estudem, coloquem, como é que fala, os estudos no papel e realize. Eu acho que essa é a palavra, realize, concretize. Senão não vai ter valido, né? Assim, só guardar para você. Daí, né, tem muita gente precisando desse conhecimento. Sendo incentivado a fazer. Meninas, obrigado pelas colocações. Eu agradeço a presença de vocês, espero que possam voltar. E pessoal, é isso, olha que entrevista maravilhosa. Então espero que tenha inspirado vocês. Agradeço por ter assistido esse episódio. Curtam a gente lá no Instagram, curtam a gente no YouTube. É muito importante que você curta, que você, né, clique o sininho, faça parte lá do nosso grupo, né, e compartilhe com aquele que você ama, porque essas mensagens, né, não tem preço, podem mudar uma vida, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.